3 ideias com aquarela para você presentear nesse fim de ano. Hoje eu tô aqui num cenário um pouquinho diferente, acabei invadindo um cantinho do ateliê de costura e bordado aqui da minha mãe, que na realidade eu já invado de vez em quando eu dou as minhas aulas presenciais. Então eu aproveitei que aqui já tinha algumas coisinhas um pouco mais natalinas, um pouco mais festivas, coisa que eu não consegui fazer lá no meu ateliê, e aproveitei para gravar aqui esses últimos vídeos pra gente encerrar o ano com chave de ouro, boas festas e muita aquarela. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse clima do fim do ano. Para mim é momento de agradecer, de retribuir e de compartilhar. É um momento de reunião e de celebração com familiares e amigos. E se no meio disso tudo a gente ainda puder curtir umas festinhas, melhor ainda. Mas chega de falar e vamos aqui para a aquarela. Hoje eu trouxe 3 ideias de presentes que você pode fazer usando a técnica. Lembrando que uma aquarela, um trabalho feito em aquarela que você coloca numa moldura, você faz um quadro, já é um super presente. Mas vale a pena pensar em umas coisinhas antes. Você tem que conhecer muito bem o gosto da pessoa que você vai presentear e também saber se ela tá precisando de algo desse tipo no momento. Às vezes a gente pesca aquelas conversas entre amigos e familiares. Tô com uma parede tão vazia em casa, tava precisando de uns quadrinhos, queria mais um quadro para compor ali, onde eu já tenho uma composição, onde eu já tenho uma parede cheia de outros elementos. Nesse caso, vale super a pena você investir em um trabalho de aquarela, fazer um trabalho para presentear num formato de quadro. Mas, se você não tem certeza ou se você não sabe muito, dá para aplicar aquarela de outras formas também. A primeira ideia a gente vê bastante por aí, que são os marcadores de livro. O marcador de livro é uma ótima opção para você complementar algum outro presente, dando um pouco mais de personalidade, e também uma excelente ideia quando você tem um grupo um pouco maior de pessoas que você quer presentear. É uma lembrancinha perfeita e super charmosa. Você pode variar o tamanho, o formato ou mesmo o estilo da aquarela que você vai fazer nesse marcador de livro. Eu vou mostrar aqui 3 ideias diferentes que você pode usar e se inspirar aí para presentear no fim do ano. Sempre que eu vou fazer um marcador de livro, eu levo em consideração o tamanho da folha que eu tenho, para aproveitar o máximo possível, não ter tanto recorte nem perda de papel. Na maioria das vezes, eu me baseio no tamanho do A4. Eu costumo fazer os marcadores com a menor dimensão do A4, que são 21 centímetros. E aí eu vou variando só a largura. Eu costumo usar essa largura do marcador de livro de 5,5 até 7 centímetros, dependendo da estampa ou do que eu vou querer fazer de aquarela nesse marcador. Hoje eu vou usar 6 centímetros de referência, que eu acho que é um tamanho bom e dá para fazer bastante coisa. Esse primeiro eu vou usar aqui esse bloco da Canson XL, eu já recortei a faixinha que eu vou fazer. Para começar, então, eu já recortei aqui um retângulo que tem 21 centímetros de altura, que é o tamanho da menor dimensão do A4, e 6 centímetros aqui de largura. Aqui eu também fiz uma pequena bordinha de cerca de 3 milímetros, porque eu vou colocar fita máscara para fazer um fundo bem borrado, bem manchado de aquarela. Se você não sabe usar fita máscara, dá uma procuradinha aqui que eu já tenho vídeo explicando e contando como você pode usar. Dessa vez eu vou colar a minha fita máscara no meu trabalho, no modelinho aqui de marcador, mas também num papelão, que aí fica mais fácil de manusear. Protegendo essa bordinha de 3 milímetros que eu vou querer deixar em branco. Meu trabalho já tá protegido aqui e agora eu vou começar a minha aquarela. Eu vou molhar aqui, eu tô usando as aquarelas da Pestilento e eu quero usar uma aquarela aqui que tem um pouco de granulação e para isso eu preciso deixá-la umedecendo um pouco. Então eu vou pingar umas gotinhas de água e dar um tempinho. Enquanto isso, eu vou usando uma outra cor aqui. Eu quero fazer algo num clima assim, mais natalino mesmo. Eu vou fazer um fundo mais esverdeado, mais manchado. E depois por cima eu quero fazer alguns detalhes em dourado. Fica aí uma ideia de inspiração para vocês. Tô usando o pincel o Sablio número 10 da Pentel. Ele é um pincel bem legal porque ele carrega bastante tinta, então você consegue preencher bem os fundos. Vou pegar aqui um outro tom também mais escuro.
Aqui no caso a fita máscara, ela tá tanto protegendo, né, a minha borda, que eu quero deixar em branco, mas ela também tá ajudando a segurar o papel. Quando a gente faz esses trabalhos mais carregados de tinta, é natural que o papel deforme mais. Como eu quero usar aquarela metalizada por cima, eu vou dar uma escurecida aqui em alguns pontos, que ela dá um efeito mais bonito. E a minha ideia aqui é justamente esse efeito bem manchado mesmo. Você não precisa ter grandes conhecimentos, grandes técnicas da aquarela. Se você se arrisca aí um pouquinho e gosta de brincar com a aquarela, vale fazer esse teste. Pega uma cor que você gosta, escolhe uma paleta de cores que te agrada e você sai manchando. Aqui no caso é importante lembrar que eu tô usando um pincel que carrega bem a água. Esse é um tipo de trabalho que se a gente tenta fazer com um pincel muito pequenininho, ele acaba ficando manchado, mas não um manchado legal. Ele fica um pouco mais estranho. Minha base está feita, mas agora eu vou ter que deixar secar bem para poder fazer o detalhe no dourado que eu quero por cima. Então, para isso, eu vou deixar aqui do lado reservado secando. Enquanto isso, eu vou mostrar uma segunda ideia de marcador de livro para você. Para esse aqui, eu mantive a mesma proporção do A4, dos 21 centímetros. Então, ele tem 21 de altura e 6 centímetros aqui de largura. A única diferença é que eu fiz esse acabamento arredondado aqui em cima. Então, o que eu fiz foi dividir ele no meio. Então, eu tenho 3 centímetros para um lado, 3 para o outro. Risquei uma linha aqui bem no centro. E aí, eu risquei 3 centímetros da borda de cima para baixo. Então, eu tenho aqui um pontinho marcando 3 centímetros aqui embaixo. E aí eu vim com a ponta seca do compasso aqui e risquei essa circunferência. Se você não tem um compasso, você pode usar um copo, uma xícara ou qualquer outra coisa redonda para se basear. E depois é só seguir as duas linhas retas fazendo a adaptação aí do tamanho. Aqui eu fiz essa linha para marcar o centro e também escrevi aqui o meu nome. Eu vou fazer um marcador personalizado para mim. Eu vou usar uma borracha para apagar a linha principal, que eu só usei de guia mesmo para marcar ali e fazer a parte arredondada e também para escrever o nome de forma retinha. Eu vou apagar as partes mais fortes da linha e depois eu vou usar essa outra borrachinha aqui que chama Limpa Tipo, que é uma borracha maleável. Ela parece uma massinha assim e ela é ótima para trabalhar com o grafite. Você consegue modelar para que ela fique assim mais fininha para apagar algum cantinho, alguma coisa mais delicada. Você também consegue usá-la como uma borracha normal, só que ela vai deformando. E o jeito que eu mais gosto de usar é fazendo um rolinho assim com ela e passando por cima do trabalho para tirar o excesso de grafite. É ótimo, porque aí você fica só com aquela linha bem fininha e não fica tão marcado nem tão borrado. Eu vou passar aqui um pouco por cima para deixar... O nome já tá bem clarinho, mas eu vou passar aqui um pouco mais. E a borracha para tirar mesmo a linha mais forte. Aqui o nome eu escrevi na tela do iPad mesmo. Você pode, se você tem uma letra bonita, vale escrever aí com a sua caligrafia, é ótimo. Se não, você pode imprimir numa folha sulfite, passar num vegetal, ou passar numa mesa de luz, ou no vidro da janela, enfim, dá pra brincar de alguns jeitos. Eu passei na tela do iPad mesmo. Eu vou fazer algumas flores aqui. Quando a gente trabalha com floral no marcador de livro, que tem um formato comprido, né, tem uma proporção aí um pouco mais específica, é importante você pensar um pouquinho melhor onde você vai colocar os elementos para que não fique tudo muito amontoado, que não fique tudo muito ali apertado, espremido em algum canto. Então é interessante, se é a primeira vez que você vai fazer, pensar aí um pouquinho nessa proporção. Eu vou fazer meu miolo aqui num tom um pouco mais forte de marrom. Então, eu vou fazer tipo uma margaridinha. Vou dar algumas batidinhas aqui assim, pra fazer o meu miolo. E aqui eu quero ele um pouquinho mais forte, então eu vou deixar uma aquarela um pouco mais intensa. Limpo aqui o meu pincel. Venho nessa outra que tá bem aguadinha. E eu vou encostar a pontinha do pincel nesse miolo, que tá mais escuro, e vou puxar a minha pétala. Encosto aqui e puxo.
Eu vou dar uma leve arredondada aqui. Encosto aqui e puxo. Vou fazer mais uma um pouco mais para baixo, aqui com o meu miolinho. Aqui eu tô usando o pincel da linha Wedge, da Ceramic, que é muito bom. Ele tem essa ponta triangular e eu gosto bastante porque a ponta é bem fininha, mas o corpo dele é um pouco mais gordinho, então ele tem uma pincelada super bonita. E agora eu vou fazer mais uma aqui um pouco mais fechadinha. Peguei aqui o outro pincel com a ponta bem fininha para escrever o nome. E eu vou fazer nesse mesmo tom mais azulado. Você pode também deixar para escrever no final. Aqui no caso eu também fiz essas folhinhas assim mais pro lado para preencher bem. Você pode fazer somente o nome com uma flor em cima de uma forma um pouco mais simples, ainda mais se você tem uma quantidade um pouco maior para fazer. Vale achar aí aquilo que flui melhor para você e uma composição que te agrade. Aqui por cima ainda eu vou dar aqueles respinguinhos que eu adoro. Faz uma meleca, mas não adianta, eu gosto. Eu gosto de fazer esses pinguinhos quando tem partes da aquarela ainda molhadas. Elas acabam mesclando um pouco os tons, fica super bonito. Eu gosto. Isso aqui agora eu vou ter que deixar secar bem, né, para poder apagar alguns restinhos de linhas que ainda existem. Então, vou deixar aqui secando, vou dar uma olhadinha no outro para ver como que ele tá. E tem mais uma outra ideia de marcador também. Ele já tá bem mais seco. Tá um pouco menos deformado, mas aqui ainda tá bem molhado. Então eu vou esperar mais um pouquinho e vou mostrar a terceira opção antes de voltar para finalizar esse aqui. Para a terceira opção, eu vou usar um papel um pouquinho diferente. Eu tenho esse papel aqui da Hahnemühle, que ele é um papel tonalizado. Ele tem esse tom, assim, de bege. Eu acho super bonito e dependendo do trabalho que você vai fazer com a aquarela, faz toda a diferença ter um tom de fundo um pouquinho diferente do branco mesmo. O que eu vou fazer dessa vez é um marcador de livro tipo cantoneira. Ao invés de você só colocar ele no meio do livro, você vai prender ele no canto da página. E aí fica só uma bordinha aparente. Aqui não tem segredo, eu usei, né, eu me baseei no tamanho do papel. Então esse bloco aqui, ele é um bloco que tem 20 por 20. Eu cortei metade dele, fazendo assim um retângulo aqui de 20 por 10, e aí eu cortei a diagonal para fazer essa cantoneira. Então aqui eu tinha um retângulo, eu cortei essa diagonal e só virei para ficar dessa forma. Em um dos lados eu já fiz também uma bordinha aqui de mais ou menos uns 3 milímetros, onde eu vou colar fita dupla face. Você pode usar uma cola em bastão ou mesmo uma cola branca, fica à vontade. Eu tô acostumada a usar dupla face, eu acho que ela funciona bem, eu vou ficar com ela. Já coloquei aqui um papelão por baixo, porque vai fazer uma melequinha. Então, para não ter que ficar limpando toda hora, eu vou proteger um pouco melhor aqui a minha superfície. Então, eu tenho aqui meu formato final de marcador, vai ser assim, né? E aí eu vou encaixar aqui na página. Então, como eu quero fazer frente e verso dele estampado, eu tenho que deixá-lo assim. Então, aqui é a frente, aqui é o fundo, ou vice-versa, depende de onde você deixar, né? Em qual página você deixar. E aqui, como ele tem essa cor, esse tom assim um pouco mais bege, eu acho que combina muito com um tom de marrom, assim, um tom tipo de café. Eu até pensei de usar café pra fazer a aquarela,
Mas, como é algo que depois vai ficar dentro de um livro, eu não sabia como que o café, né, ao longo do tempo se comportaria. Então eu vou na tinta mesmo. Mas fica aí uma ideia para um próximo teste, fazer aquarela com café. Pegar um outro godê que eu tenho aqui, que já tá com algumas cores mais ou menos nessa paleta. Por isso que eu falo que é bom a gente não ficar lavando o godê o tempo todo. Às vezes você precisa de alguma cor que você usou numa outra vez e ela tá lá, guardadinha pra você. Eu tô fazendo aqui num espacinho um pouco maior, porque eu vou fazer com o fundo da xícara algumas marcas. Sabe quando baba o café e fica marcado ou no guardanapo, ou na toalha, ou na mesa? Essa é a ideia aqui. Tô aqui com o meu tom de marrom, eu vou pressionar aqui a minha xícara em cima e pode pressionar mesmo, viu, gente? Não precisa ficar... Ah, mas não vai ser muito, porque senão ele não marca. O ideal é até que esteja um pouco mais aguado até. Vou colocar um pouquinho mais de água. Porque senão não dá muito certo. Venho aqui, ó, aqui tá legal porque ele tem até uma gotinha. E eu vou marcar assim. Aqui do outro lado eu vou fazer aqui assim. E eu vou fazer mais um outro aqui. E agora, vamos fazer aquela bagunça toda de tinta. Quanto mais carregado e mais aguado tiver o pincel, maior serão essas gotas, esses respingos. Eu vou tentar fazer aqui uma gota mesmo, que eu acho que fica um efeito super bonito na hora que ela bate no papel. Vamos lá para a gambiarra. Se o seu pincel não carregar o suficiente para formar uma gota, você pode dar uma apertadinha assim nele. E aí a gota cai. Você também pode fazer algumas manchas. Eu vou fazer aqui num ponto ou outro, assim, dar uma esparramada nessas gotinhas, só pra dar umas nuances diferentes. E mais uma vez, é esperar isso aqui secar bem antes de finalizar. Eu vou voltar lá pro primeiro, que eu acho que agora já deve estar um pouco mais seco, e depois a gente volta e encerra tudo. Bom, agora que tá bem sequinho e não tá mais deformado, eu vou fazer alguns detalhes. Aqui eu vou usar essa aquarela dourada da Pestilento, que ele tem um dourado super bonito, super brilhante, e eu acho que vai ficar bem legal nesse fundo verde escuro. Aqui eu vou fazer um trabalho com algumas linhas mesmo, eu não vou fazer tanta pincelada, eu quero só fazer contorno. Se você não tem uma aquarela metalizada, você pode usar uma canetinha ou mesmo usar uma caneta nanquim normal depois para fazer algum desenho. Aqui, como o meu fundo tá escuro, fica legal usar um metalizado porque ele realça. Você pode usar também uma caneta branca por cima de um fundo escuro, daí dá pra brincar à vontade. Ou então fazer um fundo um pouco mais claro e usar uma canetinha nanquim para criar alguns detalhes, alguns desenhos. Dessa vez, ao invés de respingos, eu vou fazer algumas bolinhas mesmo, só pra dar alguns pontinhos de brilho a mais. Vou deixar secar aqui de lado mais um pouquinho, enquanto isso eu vou pegar aqui o outro marcador e vou apagar com a borracha o restante das linhas. Aqui as bolinhas ainda estão molhadas, mas eu vou vir com cuidado, tirando aqui a fita máscara. Que como o fundo já tá seco, acho que vai dar certo.
Lembrando sempre de tirar a fita máscara com cuidado, que se por um acaso em algum cantinho você perceber que começou a levantar alguma coisa, dá tempo de correr ali, dar mais um tempinho, deixar secar mais um pouco, esperar mais um pouco, ou ir tirando com mais cuidado. Se você simplesmente puxa a fita de uma vez só, você acaba perdendo essa oportunidade caso algum pedacinho dela tenha grudado um pouco mais. Esse metalizado é maravilhoso, deixa eu ver se dá pra ver bem aqui no vídeo. Ele brilha super bem, dá um efeito incrível. Sou suspeita pra falar. Esses aqui ainda estão um pouco molhados, vou esperar secar bem pra finalizar. Aí você fala pro aluno que ele tem que ter paciência, que a aquarela é uma técnica que exige que você espere o tempo dela, né? Que ela seca, ela tem ali o tempo pra secar, pra dar o efeito, pra fazer. Isso eu falo pros meus alunos e eu tento praticar sempre que possível, mas não é sempre que dá. Agora que já tá tudo bem sequinho, eu vou pegar uma fita dupla face e vou colar ali naquela bordinha que eu tinha delimitado pra juntar uma parte com a outra. A minha dupla face ela é um pouco mais larga, então eu vou colar um pedacinho aqui e depois eu vou aproveitando ele no restante. Colei aqui em toda a borda que eu precisava, agora é só descolar e começar a prender um lado no outro. Eu vou fazer por partes que eu acho mais seguro, pra não colar torto. Eu vejo aqui que a pontinha tá tudo certo, e aí eu descolo o restante. Se ficou algum excesso de fita, depois eu corto com a tesoura ou mesmo com o estilete. E ficou aqui. Se eu quiser, eu também posso escrever alguma coisa, alguma frase de algum livro. É uma ótima ideia para presentear para alguém que gosta de ler e tomar um cafezinho junto. Vou usar aqui o bloco de exemplo porque ele parece bem um livro. Pego aqui essa parte chanfrada e encaixo assim na lateral. E fica assim com uma bordinha aparecendo. Ficam aqui, então, 3 ideias de marcador de livro para você presentear e dar de lembrancinha aí nas festas de final de ano. Dá para brincar à vontade com texturas, com a estampa, com o estilo da aquarela, com o tamanho, com o formato. Aí é só soltar a criatividade e pensar em como personalizar da melhor forma para as pessoas que você quer presentear. A segunda ideia para presentear no fim do ano é para você que tem aí algumas habilidades culinárias ou que pelo menos gosta de se arriscar um pouquinho na cozinha. Se você for fazer algum docinho, bolachinha ou bolinho, por que não criar uma embalagem toda personalizada usando aquarela? Mas calma que se as panelas e assadeiras não são exatamente a sua praia, vale sim comprar alguma coisa gostosa, pronta e só personalizar o rótulo, por exemplo, de uma lata de panetone ou de uma garrafa de vinho. Quem me conhece sabe que eu acabei herdando uma tradição da minha avó materna de fazer biscoitinhos amanteigados no fim do ano. É uma memória afetiva super forte que eu tenho de chegar na casa dela, aquele cheiro de biscoitinho saindo do forno, aquela zona na cozinha e um livro maravilhoso, todo ilustrado, todo em alemão, com as receitas que ela gostava tanto de fazer. Eu acabei assumindo a tradição e vira e mexe aparece alguém perguntando: você não vai fazer biscoitinho esse ano? Então eu sei que é um ótimo presente para muita gente que eu conheço. Aqui eu tenho um pote de vidro, que era um pote de bala na realidade, eu tirei o rótulo dele e eu vou usar para colocar os biscoitinhos dentro. Eu já deixei adiantado aqui porque não tem muito segredo. Aqui eu fiz uma faixa assim usando dourado, então dá pra ver que ele tem um brilho, assim, e eu escrevi biscoitinhos da Dona Anne, que era minha avó, e resolvi colocar isso aqui no rótulo. Do outro lado, eu também coloquei aqui um desenho, uma estampa floral, porque como o meu pote é de vidro, na hora que eu colocar assim por fora,
vai acabar aparecendo, ver se dá pra ver, na parte de dentro, essa estampa toda bonitona também. A única questão é que você precisa ter uma folha de papel que tenha o tamanho suficiente para você enrolar, para você envolver o recipiente que você deseja, ou então, se for necessário, fazer alguma emenda. Como eu tô usando aqui um pote de vidro, eu resolvi fazer a volta inteira dele, porque senão acaba aparecendo algum cantinho ou outro pelo vidro, para colar é um pouco mais chato. Então eu vou usar a fita dupla face para colar, fazendo aqui a volta toda. Como eu fiz essas folhas no fundo, nesse dourado, e ficou tão bonito, eu acho que eu vou fazer aqui na frente também, que ficou só com o nome, assim já tá ótimo. Mas como a gente tá trabalhando com papel de aquarela, e é um papel super nobre, eu acho justo a gente preencher com aquarela o máximo possível. Então, eu usei aqui esse dourado, e pra complementar, eu vou fazer algumas folhagens num tom um pouco mais transparente, mas só para preencher melhor esse fundo e mostrar aí um pouco mais do efeito da aquarela. Pouco material, tô fazendo monocromático. Aqui para escrever o Biscoitinhos da Dona Anne, eu usei também a tela do iPad. Você pode imprimir num sulfite, passar no vegetal, ou imprimir e passar no vidro, enfim, vale aquele mesmo esquema. E fiz alguns desenhos aqui de biscoitinhos. Mas agora eu vou encher com algumas folhas um pouco mais transparentes. Vou manter esse mesmo tom de dourado, e aqui eu vou usar o dourado Gansai da Kuretake. Pincel com a ponta bem fininha, e eu vou só esparramar algumas folhinhas por aqui para preencher um pouco mais esse fundo, só que de forma mais suave. Bom, aqui então eu só fiz algumas folhas soltas num tom um pouquinho mais transparente para preencher um pouco melhor essa estampa e deixar aí esse rótulo mais elegante, mais cheio de folhas, que é a minha cara, né? Então, vou só deixar isso aqui secar um pouco melhor para colocar aqui no meu vidro. Enquanto isso, eu vou dar uma outra sugestão. Você não precisa necessariamente fazer uma faixa assim inteira, como eu fiz. Você pode fazer uma estampa diferente e fazer alguns recortes. Então, aqui eu fiz essa folhinha tão clássica do Natal com as bolinhas vermelhas e uma outra faixinha assim. E você pode brincar criando elementos diferentes para fazer esse rótulo, para fazer essa embalagem. Vou usar o dupla face de novo, que eu acho que ele funciona bem. Aqui no caso, eu só peguei a mesma medida, da mesma forma, eu tirei a medida com uma fita métrica, ou então só enrolando o papel e marcando o tanto que ele vai ter, o tamanho, né, quanto que você precisa. Fiz o desenho e depois eu fiz aquarela, obviamente, e depois eu fui recortando pra ficar assim, com um contorno um pouco mais certinho. Aqui eu aproveitei também e usei um pouco da técnica do branco do papel, só que não na aquarela. Eu deixei o branco do papel aqui nessa bordinha para dar um pouquinho mais de charme para a composição. Eu vou colocar essa minha tira aqui por cima e depois essa outra aqui por baixo. Vou colar aqui um pedacinho da fita na pontinha, cortar o excesso. Venho aqui por cima e prendo assim. Aqui. Só colei assim, ó, um pedacinho da fita, né, num dos lados, que aí eu vou vir e prender aqui do outro. Vejo se tá tudo certo, solto aqui. Ponho aqui embaixo e fecho aqui, assim. Então, fica aqui super charmoso. Aqui eu usei uma aquarela um pouco metalizada também, vocês estão vendo que tem um pouco de brilho. E aqui no verde, às vezes dá pra perceber aqui um pouco mais uma nuance. Mas fica assim, um pote super personalizado para você presentear aí no fim do ano. Minha faixa aqui já tá quase sequinha, então eu já vou colar aqui o pedaço de fita na parte de trás para já prender ali no meu pote. Vejo se tá do lado certo.
pressiono bem para ele ficar bem no formatinho certo e não ficar sambando no vidro. E colo. E olha este brilho aqui, que coisa linda. Uma outra ideia também é no caso do rótulo de uma garrafa de vinho. Essa eu mostrei aqui essa semana e eu fiz esse desenho usando vinho, justamente. Eu fiz um desenho aqui com algumas garrafas e algumas taças e aí eu fui pintando com o vinho, com o próprio vinho. Então ele fica nessa cor que fica super bonita. Dependendo do vinho, você consegue nuances diferentes também. Fica aqui então uma ideia para você personalizar as embalagens ou rótulos de comidinhas e bebidas. E vale fazer alguns rótulos assim um pouco mais decorativos, ou então passando alguma mensagem, desejando boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, enfim. Mas dá para brincar um pouquinho também com esses rótulos. Por exemplo, se você faz aí algum tipo de geleia ou de compota, você pode escrever no rótulo uma receitinha de algum lugar onde essa pessoa pode usar essa compota ou essa geleia para rechear, por exemplo, numa tortinha. Ou então você pode, se você for presentear com uma bebida, né, não necessariamente um vinho, mas com outro tipo de bebida, você pode fazer nesse rótulo ali uma receita de algum drink que a pessoa pode fazer. Então vale brincar com receitas, vale contar histórias, vale fazer agradecimentos e soltar a criatividade para criar aí embalagens e rótulos personalizados para presentear no fim do ano. E por fim, a terceira ideia. Quem nunca ganhou um presente numa embalagem tão bonita, que era tão presente quanto o próprio presente que tinha dentro? Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por caixas. E confesso que já aconteceu de gostar mais da caixa do que do presente que tinha dentro. É uma opção que eu adoro. E o melhor é que além de ser um segundo presente, porque a pessoa pode reutilizar para guardar outras coisas depois, a gente reduz também a quantidade de lixo. Afinal de contas, não é uma embalagem que você vai amassar ali, que vai pro lixo e você vai colocá-la bem bonitona em algum lugar, ou ela vai ser bastante útil para você guardar alguma outra coisa. Então, essa caixa aqui rolou aí no feed essa semana. Eu fiz ela com essa aquarela metalizada da Pestilento. Eu fiz todo aqui alguns detalhes na borda. É uma caixa de papelão, tá certo? Normal aqui por dentro, branquinha, mas é uma dessas caixas um pouco mais firmes, um pouco mais resistentes. E é um pouco mais trabalhoso você fazer aquarela em algo que seja 3D, que não é chapado, não é plano. Quando eu fui procurar a caixa, eu queria na realidade uma caixa de papel craft, que é aquele papel mais marronzinho, que tem uma cara mais rústica e eu adoro. Ou craft ou então branca para parecer um pouco mais aquarela. Mas eu não achei, só tinham cores mais escuras, então eu optei por pegar aqui essa caixa preta e usar a aquarela metalizada para fazer. Se você não tem aquarela metalizada, uma ideia é você pegar cores claras e aí o branco é o que mais vai fazer a diferença, tá certo? Então aqui eu já tenho essa caixa pronta, né? Então o que eu fiz foi basicamente riscar algumas linhas para fazer assim esses detalhes aqui da borda. Eu delimitei alguns espaços antes, né? E depois eu fui fazendo aquarela, tomando cuidado. Essas laterais aqui foram um pouco mais chatinhas de fazer, confesso, mas aqui não tem segredo, gente, é na raça. O que você pode fazer para auxiliar em casos assim é criar um apoio externo. Então, um vidro, uma outra caixa, alguma coisa que você consiga apoiar para não danificar aí o seu trabalho. E vamos com calma e paciência, tá certo? Eu peguei aqui uma outra caixa, essa aqui já tá pronta porque justamente eu quis fazer o teste, tá? Então eu tenho aqui uma versão menorzinha dela e eu vou fazer com a aquarela branca para mostrar uma outra opção que você pode usar aí para fazer o seu trabalho. Qual que é a única coisa falando em termos de caixa, tá? Você pode usar qualquer caixa desde que o papel seja fosco. Ele não pode ser aquele papel brilhante, envernizado ou adesivado, tá certo? Então precisa ser uma caixa fosca mesmo, dessas que às vezes é até ruim. Se você pega com a mão engordurada, passou um creme, passou um óleo, alguma coisa, você até acaba danificando a caixa. Mas o ideal é que seja nesse material para conseguir de fato fazer aquarela. Se for uma superfície muito lisa, muito plástica, a aquarela não vai fazer esse efeito. Então eu vou pegar aqui a caixinha menor para fazer e fica essa bonitona aqui de
Vou deixar ela aqui no fundo. Bem de caixa de presente mesmo, junto ali do meu Papai Noel. E aqui eu vou fazer essa tampa, vou voltar aqui com o meu godê e eu vou usar realmente a cor branca pra fazer. E o que que vai acontecer? Como o fundo ele é escuro, o branco ele não vai ficar branco, né? Como eu já falei isso, inclusive naquele vídeo onde eu falo sobre o branco do papel. Então ele não vai ficar branco puro, mas ele vai sim criar alguns efeitos no fundo, tá? Peguei aqui 2 pincéis desse amarradinho da linha da Ceramic, que eu gosto bastante, ele dá um efeito bem cheinho, bem carregado. E como vocês sabem que eu sou a louca do floral, é lógico que vamos floral e folhagem, tá certo? Então eu vou deixar aqui meu pincel já carregadinho, limpar aqui o outro. E vamos lá, vou fazer algumas flores assim um pouco mais soltas, começando aqui de cima. Se você quiser fazer uma marcação primeiro, vale fazer. Como é um papel assim mais fosco, depois dá pra apagar com a borracha. Vou inclusive brincar um pouco com essas nuances que eu acho que fica super bonito. Vou fazer uma aqui. Vou fazer uma outra aqui assim. Agora eu venho com branco um pouco mais carregado e eu vou fazer algumas bolinhas aqui no centro pra marcar um pouco mais. Aqui no caso, eu tô usando a técnica do branco do papel, só que invertido. O que tá aparente é o preto do papel, que é o fundo que eu tô trabalhando. Fiz aqui, vou fazer agora alguns mais fechadinhos assim. Eu vou fazer tudo bem monocromático mesmo e eu vou continuar aqui. Eu quero dar uma ideia de continuidade, então eu vou continuar a minha linha mais ou menos pra baixo, tá? Isso não é, assim, é um pouquinho mais chatinho, assim, de fazer, mas dá pra... Com calma e paciência a gente consegue. Enquanto tá tudo seco em volta, aí é tranquilo porque você pode ir apoiando a mão. O problema é quando já tá tudo molhado. Se você quiser mais transparente, mais água. Se quiser mais denso, deixa aí a aquarela um pouco mais branca, né? Um pouco mais densa. E aqui vale lembrar também que como a minha área é a área dos florais, eu tô fazendo tudo nesse tema floral, com folhagens, enfim. Mas se você prefere alguma outra coisa, fica à vontade. Estou só dando ideias, inclusive fazer alguma coisa mais abstrato, talvez. Só usando as manchas da aquarela fica super bonito também. É bem interessante trabalhar a aquarela nessa perspectiva de 3D, que você não tem só o plano, você tem que ir criando laterais. É um bom exercício, viu? Quando você precisar de um pouco mais de apoio, vale encostar assim, ó, a pontinha da caixa no papel. Da caixa ou da tampa, né? Dependendo da parte que você tá fazendo. Porque se a gente apoia a lateral, tem que tomar cuidado se não é uma lateral que você já pintou alguma coisa. Aí também vale para facilitar você fazer por etapas. Então, se você for fazer um trabalho um pouco mais geométrico, como foi o da caixa, que eu tenho ali quadradinhos, eu tenho linhas, eu tenho algumas partes um pouco mais definidas, assim, um pouco mais retinhas, aí eu fui fazendo por etapas. Como aqui eu tô fazendo mais solto, mais fluido, porque essa é a ideia, não tô me preocupando muito com isso. Vou marcar aqui com o meu pincel de filete, que vai ser melhor, e já vou marcar também a descidinha dele aqui. Eu vou dizer que é meio um quebra-cabeça fazer isso aqui, mas o resultado fica tão incrível que vale a pena.
Aqui começou a ficar tudo um pouco molhado para eu apoiar a mão. Você pode usar o próprio copo, por exemplo, aqui que você estiver usando para aquarela e criar um ponto de apoio diferente da caixa, que costuma ser a mesa, né? Quando a gente trabalha no 2D. No 3D, o ideal é você achar aí alguma coisinha onde você consiga apoiar para estruturar melhor a sua pincelada. Coloquei aqui algumas bolinhas também que eu gosto para preencher o espaço, eu acho que elas ficam charmosas e dá uma nuance um pouco mais intensa. Querendo ou não, onde a gente faz a bolinha, você acaba tendo um branco um pouco mais fechado. Aqui no caso eu fiz estampas um pouco mais cheias, né? Um pouco mais fechadas, preenchendo áreas maiores. Mas você pode fazer uma coisa mais simples também, né? Não precisa sempre carregar tanto. Você pode, por exemplo, fazer uma florzinha assim, um solitário, por exemplo, na lateral de uma caixa, fica super elegante também. E se você não encontrar uma caixa dessas no papel fosco para fazer, você pode pegar uma caixa no papel brilhante mesmo e fazer aquarela num pedaço de papel de aquarela e colar na tampa ou então em uma lateral, fazer um detalhe com a aquarela. Ainda assim vai ser uma caixa personalizada e toda especial, mesmo não tendo sido feita totalmente na caixa mesmo. Ficou aqui assim. O branco dá um efeito super bonito também na aquarela. Com o fundo preto ele realça e esses pontos mais transparentes, mais densos, a pincelada. Em alguns pontos ali a tinta acumulou, deu uma borradinha, formou uma granulação. Eu adoro essas nuances, então missão cumprida aqui. Como essa caixa ela é um pouquinho mais baixa, eu não vou fazer nada na lateral de baixo para dar mais destaque mesmo para a tampa. Então eu vou colocar assim. Ainda tá molhado, então cuidado aqui, ó, eu já manchando os dedinhos de branco. Então, fico aqui assim, ó, com a minha caixa, a parte de baixo dela preta e a minha tampa estampada, super bonita e personalizada. E aqui a terceira ideia, então, para você presentear no fim do ano. O legal da caixa é que ela é quase um segundo presente. A pessoa ganha o que tá dentro, mas depois pode aproveitar da forma como ela quiser. E se for uma caixa toda especial criada por você, melhor ainda. Fica então aqui 3 ideias, 3 sugestões minhas, onde você pode aplicar aquarela de um jeito um pouquinho diferente para presentear nesse fim de ano. Os clássicos marcadores de livro, onde você pode brincar com formatos, com cores, com estilos, enfim, dá para soltar a criatividade, usando o nome das pessoas que vão receber o presentinho, ou então escrevendo palavras positivas, palavras daquilo que você deseja para o ano que vai entrar. Se você é daqueles que se arrisca na cozinha, por que não preparar alguma coisa especial e entregar numa embalagem feita por você mesmo? E aí vale brincar com esse rótulo, contar uma história, fazer um agradecimento, deixar uma outra receitinha até, por que não? E as caixas, que acabam sendo um segundo presente. É presente o que tem dentro, mas o de fora é ainda mais especial porque foi você que fez. E então, gostou dessas sugestões de aplicações com aquarela um pouco diferente para você presentear no fim do ano? Me conta aqui nos comentários a sua opinião. E se você ficou com alguma dúvida ou alguma pergunta, deixa aqui também que eu te respondo. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil e até a próxima!